Olá, amigos do canal Falando Sério. Assunto de hoje: a criação está consumada. Neville Goddard. Mas antes, meus amigos, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22, versículo 13. O que foi e agora o que há de ser já passou, e Deus requer aquilo o que já passou. Eclesiastes 3, versículo 15. Blake via todas as possíveis situações humanas como estados já consumados. Ele via todos os aspectos, cada trama e cada drama, já constituídos como meras possibilidades, enquanto nós não estivermos incorporados a eles, mas como realidades supremas quando habitamos neles. Ele descrevia esses estados como esculturas dos salões perdidos. Distinguir, portanto, os estados dos indivíduos nestes estados. Os estados se alteram, mas as identidades individuais nunca mudam nem se cessam. A imaginação não é um estado, disse Blake. Ela é a própria existência humana. A afeição ou amor se torna um estado quando distinguido pela imaginação. Dizer o quanto é importante lembrar disso é quase impossível. Mas no momento em que o indivíduo perceber isso pela primeira vez, será o momento mais importante de sua vida. E estar incentivado a sentir isso é o mais alto nível de incentivo que se pode ter. Esta verdade é comum a todos os homens, mas ter a consciência dela, estar autoconsciente disso, é outra história. O dia que eu percebi essa grande verdade, que tudo no meu mundo é uma manifestação de atividade mental que se passa dentro de mim, e que as condições e circunstâncias da minha vida só refletem o estado de consciência com o qual eu estou unido, foi o mais importante em minha vida. Mas a experiência que me fez ter esta certeza é tão distante da existência comum que por muito tempo eu hesitei em falar sobre ela, pois a minha razão se recusava a admitir as conclusões que tive através desta experiência. No entanto, esta experiência me revelou que eu sou soberano dentro da esfera do meu próprio estado de consciência e que é o estado com o qual eu estou identificado que determina a experiência que eu vivo. Portanto, isso deve ser algo a ser compartilhado com todos, pois saber disto é tornar-se livre da maior tirania do mundo, a crença nas causas secundárias. Bem-aventurados puros de coração, pois eles verão a Deus. Mateus 5, versículo 8. Bem-aventurado aqueles cuja imaginação tem sido purificada das crenças nas causas externas. Eles sabem que a imaginação é tudo, e tudo é imaginação. Um dia eu, despercebidamente, saí do meu apartamento em Nova York para uma zona rural de algum passado remoto. Quando eu entrei no salão de jantar de um grande hotel, eu me tornei totalmente consciente da situação. Eu sentia que o meu corpo físico estava imóvel em minha cama em Nova York. E ainda assim, aqui eu estava tão acordado e tão consciente como sempre estive. Eu sabia intuitivamente que se eu pudesse parar a atividade em minha mente, tudo diante de mim iria congelar. Logo me ocorreu esse pensamento. Veio em mim o desejo de experimentá-lo. Eu senti uma tensão em minha cabeça que provocou um silêncio completo. Minha atenção se concentrou tal como o foco de uma laser, e a garçonete que andava não andou. Olhei pela janela e as folhas que caíam não caíam mais, e a família comendo à mesa não comia mais. Eles que levavam a comida boa não mais levavam. Então a minha atenção se dispersou, a atenção aliviou, e de repente tudo voltou ao que era, seguindo o seu curso. As folhas caíram. A garçonete caminhava pelo salão
e a família comia o seu jantar. Então eu entendi a visão de Blake das esculturas dos salões perdidos. Eu vos enviei para colher onde não empregaste seu trabalho. João 4, versículo 38. A criação está consumada. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22, versículo 13. Eu sei que tudo quanto Deus fez durará para sempre. Nada se pode acrescentar às suas obras, e nada se pode tomar delas. E isso Deus fez assim, para que os homens temam a sua grandeza. O que foi é agora, o que há de ser já passou, e Deus é que é aquilo, o que já passou. Eclesiastes 3, versículo 14 e 15. O mundo da criação está completo e sua matriz original está dentro de nós. Nós a vimos antes de sermos estabelecidos como homens, e desde então tentamos recordá-las para ativar segmentos da mesma. Existem infinitas perspectivas desta matriz. Nossa tarefa é obter a perspectiva correta e, ao determinar o direcionamento da nossa atenção, fazê-la acontecer de acordo com nosso ponto de vista interior. Se pudermos montar a nossa sequência correta, a experienciá-la na imaginação, até que ela adquira o tom de realidade, então nós conscientemente criamos circunstâncias. Esta perspectiva interna é a atividade da imaginação que deve ser conscientemente direcionada. Devido a uma série de transformações mentais, nós gradativamente nos tornamos mais conscientes dos aspectos de tudo aquilo que já existe, e ao alinharmos nossa própria atividade mental ao aspecto da criação que nós desejamos experienciar, nós o ativamos, o ressuscitamos e ele damos vida. Esta experiência que eu tive não só mostra o mundo como uma manifestação da atividade mental do observador individual, mas também revela que o nosso direcionamento permite que a nossa atenção salte entre esses momentos eternos. Um abismo infinito separa qualquer momento distinto que nós vivemos. Nós, através dos nossos movimentos, da nossa atenção, damos vida às esculturas dos salões perdidos. Pense que o mundo contém um número infinito de estados de consciência, através dos quais ele poderia ser observado. Pense nestes estados como salões ou mansões na casa de Deus, e que, como os quartos de qualquer casa, eles são fixamente colocados em relação um ao outro. Agora pense em você mesmo, o seu verdadeiro eu, o seu eu imaginativo, como um habitante vivo, caminhando pela casa de Deus. Cada quarto contém algumas das esculturas perdidas, como infinitas tramas e dramas, e situações e eventos já existentes, mas não ativados. Elas são ativadas assim que a imaginação humana entra em contato e se funde a elas. Cada uma representa certas atividades mentais e emocionais. Para entrar em um estado, o homem deve consentir com as ideias e sentimentos que ele representa. Estes estados representam um número infinito de possibilidades e transformações mentais que o homem pode experimentar. Para mudar para outro estado ou mansão, se exige uma mudança de crenças. Tudo o que você sempre desejou já existe e só espera pela correspondência das suas crenças. E deve ser uma correspondência equivalente, pois esta é a condição necessária, e somente por essa condição o estado desejado poderá ser ativado e objetivado. Combinar as crenças de um certo estado é a busca que encontra, é o bater a porta que faz abrir, o pedir que se recebe. Entre e domine sobre a terra. No momento em que o homem corresponde às crenças de um estado qualquer, ele funde-se com este estado, e esta união resulta na ativação e projeção dos seus aspectos,
tramas, dramas e eventos. Este estado se torna a casa onde o indivíduo habita, pela qual ele vê o mundo. Este será o seu alicerce, e se o indivíduo for observador, ele verá a realidade exterior se edificar de acordo com o modelo de sua imaginação. É pelo fato de termos nos acostumados a contemplar a nossa autoimagem que nós ficamos sujeitos às limitações dos nossos sentidos físicos e ficamos encobertos em corpos de carne e osso. É por isso que o despertar da imaginação é necessário, o retorno do filho pródigo que o nosso Pai espera. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Porém, a criação foi submetida à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Porque a própria criação também há de ser libertada do cativeiro da corrupção em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Romanos 8, versículo 19, 20 e 21. Nós fomos sujeitos a esta experiência biológica, porque ninguém poderá despertar a imaginação sem antes ter sido submetido às vaidades e às limitações da carne. Quem não tomou a parte que lhe cabe da herança, quem não experimentou e provou este cálice da experiência, não se torna pródigo. E a confusão irá permanecer até que o homem desperte e uma perspectiva fundamentalmente imaginativa sobre a vida lhe seja estabelecida e tomada como um fundamento. Eu deveria pregar as riquezas insondáveis de Cristo e fazer com que todos os homens vejam a comunhão do mistério que desde o início do mundo tem sido escondido em Deus, que criou todas as coisas através de Jesus Cristo. Efésios 3, versículo 8 e 9. Tenha em mente que Cristo em você é sua imaginação. Assim como a aparência do nosso mundo é determinada pelo estado particular com o qual nós nos identificamos, da mesma forma nós podemos determinar nosso destino como indivíduos, fundindo nossa imaginação com os ideais que buscamos realizar. Da distinção entre nossos estados de consciência depende a distinção entre as circunstâncias e condições de nossas vidas. O homem que é livre da escolha de seu estado muitas vezes implora para ser salvo do estado que ele mesmo escolheu. E vós reclamareis em voz alta contra o rei que vós mesmos tivestes escolhido. Porém o Senhor não atenderá às vossas queixas nestes dias. Contudo, o povo recusou-se a ouvir a voz de Samuel e exclamou: Não teremos um rei sobre nós. 1 Samuel 8, versículos 18 e 19. Escolha sabiamente o estado ao qual você vai servir. Todos os estados não têm vida, até que a sua imaginação se funda a eles. Todas as coisas, quando são admitidas, são manifestadas pela luz, pois tudo o que é feito manifesto é luz. Efésios 5, versículo 13. E disse Jesus: Eu sou a luz do mundo. João 8, versículo 12. E disse ele também: Vós sois a luz do mundo. Mateus 5, versículo 14. A luz pela qual essas ideias, às quais você consente, são manifestadas. Entregue-se ao seu ideal. Nada pode tirá-lo de você, senão a sua imaginação. Não pense no seu ideal, pense através dele. Somente os ideais através dos quais você pensa é que são sempre realizados. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, versículo 4. E a boca de Deus é a mente do homem. Alimente-se dos ideais que você deseja realizar. Tenha um propósito, tenha um objetivo definido, ou sua mente ficará vagueando errantemente, se alimentando com qualquer sugestão negativa. Se você viver bem mentalmente, tudo o resto ficará bem. Com a mudança de sua dieta mental, você poderá alterar o curso dos eventos que você observa. Mas sem essa mudança na alimentação de sua mente, sua história pessoal permanecerá a mesma.
Você ilumina ou esclarece sua vida através das ideias que você consente. Nada é mais importante que as ideias que você consome, e você consome as ideias às quais você pensa. Se você notar que nada mudou em seu mundo, isso é um sinal claro que você não está seguindo fielmente a sua dieta mental, que você negligencia a fim de culpar as circunstâncias que o cercam. Você precisa de uma nova atitude sustentada. Você pode ser qualquer coisa que você almeja, se você tornar essa concepção habitual, pois qualquer ideia que exclua todas as outras do raio de sua atenção será compelida em ação. As ideias e hábitos aos quais você recorre constantemente definem o estado ao qual você está fundindo. Portanto, treine a si mesmo a ocupar mais frequentemente a sensação do seu desejo realizado. Isto é a magia da criatividade. É a maneira de trabalhar no sentido da fusão com o estado desejado. Sempre é possível passar do pensamento sobre o fim que você deseja realizar para o pensamento através deste fim. Mas a questão crucial é pensar da extremidade. Pensar significa unificação ou fusão com a ideia, considerando que no pensamento através do fim há sempre sujeito e objeto. O indivíduo que pensa é a coisa que é pensada. Você deve imaginar-se no estado do seu pedido atendido, no seu amor por este estado, e ao torná-lo vivo, pensar através de sua perspectiva, e não mais sobre ela. Você passa de pensar sobre para pensar através, concentrando a sua imaginação no sentimento da realização do seu desejo. Sempre é possível transcender o pensamento sobre o fim que você deseja realizar para o pensamento a partir do fim que você deseja realizar. E a questão crucial é pensar a partir do fim, pois para pensar a partir do fim é necessária a unificação ou fusão com o seu ideal, enquanto que apenas pensar sobre o fim é o mesmo que separar o sujeito e o objeto. O indivíduo que pensa é aquilo que é pensado. Você deve imaginar-se no estado do seu pedido atendido e com o qual seu amor a esse estado torná-lo vivo em você, pensando através e não sobre. Você irá transcender do pensamento sobre para o pensamento através, ao ter centralizado a sua imaginação no sentimento da realização do seu desejo. Narração Cidinho de Assis. Fique com Deus, meus amigos. Muito obrigado. Olá, amigos do canal Falando Sério. Assunto de hoje: a menina dos olhos de Deus. Neville Goddard. Mas antes, meus amigos, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado. Qual a vossa opinião acerca de nosso Senhor Jesus Cristo? De quem ele é filho? Mateus 22, versículo 42. Quando esta pergunta for feita a você, deixe a sua resposta ser: Cristo é a minha imaginação, e embora eu ainda não veja todas as coisas que obedecem a ele. Hebreus 2, versículo 8. Eu sei, mesmo assim, que eu sou Maria, de quem, mais cedo ou mais tarde, ele nascerá, e que finalmente tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, versículo 13. O nascer de Cristo é o despertar do homem interior, ou o segundo homem. É tornar-se consciente da atividade mental dentro de si, a atividade que permanece, estejamos conscientes dela ou não. O nascimento de Cristo não vai trazer ninguém de longe, nem trará à existência algo que não existia antes. Ele é a revelação do Filho de Deus no homem. Eis que ele vem com as nuvens. Apocalipse 1, versículo 7. Esta é a descrição do profeta sobre os raios dourados de luz que emanam da cabeça de quem ele desperta. Ele vem de dentro e não de fora, com Cristo em nós. Este grande mistério, Deus foi manifestado em carne. 1 Timóteo 3, versículo 16.
se deu desde o início do advento, e é apropriado que a limpeza do templo de Deus que sois vós, 1 Coríntios 3, versículo 17, permaneça na vanguarda dos mistérios cristãos, pois o reino de Deus já está entre vós. Lucas 17, versículo 21. O advento é o desvendado mistério do seu ser. Se você for praticar a arte da revisão por uma vida vivida de acordo com a sabedoria, com o uso imaginativo do seu discurso interno e das suas ações interiores, na confiança que, através do uso consciente do poder que em nós opera, Cristo despertará em você. Se você acreditar, confiar e agir com essa convicção, Cristo despertará em você. Este é o advento. Sem dúvida grande é esse mistério da fé. Deus foi manifestado em carne. 1 Timóteo 3, versículo 16. E do advento em diante, aquele que tocar em vós, tocará na menina dos olhos de Deus. Zacarias 2, versículo 8. Narração: Cidinho de Assis. Fiquem com Deus, meus amigos. Olá, amigos do canal Falando Sério. Assunto de hoje: o tesouro do céu. Neville Goddard. Mas antes, meus amigos, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado. Pode a firme convicção de uma coisa fazê-la acontecer? E o profeta respondeu: todos os poetas acreditam que sim. E nos séculos da imaginação, esta firme convicção removeu montanhas, mas muitos são incapazes de uma firme convicção, qualquer que seja. William Blake. Cada um deve estar absolutamente convicto em sua própria mente. Romanos 14, versículo 15. Convicção é um esforço interno de intensa atenção. Escutar atentamente o que você ouve é invocar e ativar. Ao escutar, você pode ouvir o que você quer ouvir e persuadir aqueles que além do alcance do ouvido externo. Fale internamente, apenas em sua imaginação. Faça a sua conversa interior estar de acordo com seu desejo realizado. Aquilo que você deseja ouvir por fora, primeiro você deve ouvir por dentro. Englobe o eterno de dentro para fora e torne-se alguém que apenas ouve aquilo o que implica na realização do seu desejo. E todos os acontecimentos externos do mundo se tornarão uma ponte que o conduz à realização objetiva do seu desejo. O seu discurso interno é perpetuamente escrito ao seu redor, em acontecimentos. Aprenda a relacionar esses acontecimentos aos seus discursos internos e você se tornará um autodidata. Por discurso interno, me refiro àquelas conversas mentais que você tem consigo mesmo. Elas podem ser inaudíveis quando você está acordado, por causa do ruído e das distrações do mundo exterior da manifestação, mas elas são bastante audíveis nos sonhos e nas meditações profundas. Mas que sejam audíveis ou não, você é o seu autor e forma o seu mundo à sua semelhança. Contudo, existe um Deus nos céus capaz de revelar todos os mistérios. Foi Deus quem mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Teu sonho e as visões que passaram em tua mente, em sua cama, são assim? Daniel 2, versículo 28. Um discurso interno nas premissas do desejo realizado é a maneira de criar um mundo inteligível para si mesmo. Observe o seu discurso interno,
porque ele é a causa da sua ação futura. O discurso interior revela o estado de consciência através do qual você enxerga o mundo. Faça o seu discurso interior condizer com a realização do seu desejo, porque o seu discurso interno se manifesta ao seu redor em acontecimentos. Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita e também é capaz de dominar todo o seu corpo. Ora, ao colocarmos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, assim conseguimos controlar todo o seu corpo. Observai, por exemplo, os navios, embora sejam de grande porte e impulsionados por fortes ventos, são dirigidos apenas por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do seu comandante. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo, no entanto, se vangloria de grandes realizações. Vede como o imenso bosque pode ser incendiado por uma pequena fagulha. Tiago 3, versículo 2 ao 5. Todo o mundo da manifestação nos mostra qual o uso que fazemos da palavra. O discurso interior, uma observação imparcial das nossas conversas internas, nos revelará as ideias pelas quais vemos o mundo. As conversas internas espelham a nossa imaginação, e a nossa imaginação espelha o estado com o qual estamos ligados. Se o estado ao qual nos ligamos é a causa dos fenômenos da nossa vida, então estamos aliviados do fardo de ter que saber como fazer todas as coisas, pois não temos nenhuma escolha a não ser identificar-nos com o nosso objetivo, fazendo com que o estado com o qual nos identificamos seja espelhado pelo nosso discurso interior. Então, para alterar o estado com o qual nos unimos, devemos primeiro mudar nossa conversa mental, pois são as nossas conversas internas que criam os fatos de amanhã. Abandonai as conversas antigas com o velho homem, que é corrupto, e vos removeis no espírito da vossa mente. Dedique-se ao novo homem, que é criado em justiça. Efésios 4, versículo 22 ao 24. Nossa mente, como nosso estômago, são aguçados pela mudança de alimento. Quintilian. Acabe com toda a velha mecânica negativa em seu discurso interno e comece um novo discurso interior positivo e construtivo, baseado nas primícias do seu desejo realizado. O discurso interior é o começo, é o semear das sementes da ação futura. Para determinar uma ação, você deve conscientemente iniciar e controlar uma conversa interior. Construa uma frase que implique na realização do seu objetivo, tal como: eu tenho uma renda grande, estável, confiável, consistente, gerada com integridade e benefício mútuo. Ou sou casado e feliz, sou desejado. Eu estou contribuindo para o bem do mundo. E repita tal frase várias vezes, até que você seja interiormente impactado por ela. Nosso discurso interior representa de várias maneiras o mundo em que vivemos. No princípio havia o Verbo, João 1, versículo 1. Aquilo que vós semeastes, vós colhereis. Vede os vastos campos. O Senzamun fez o Senzamun, o milho fez o milho, o silêncio e a escuridão entenderam. Assim nasce o destino de um homem, a luz da Ásia. Edwin Arnold, autor. Os fins revelam as origens. Aquele que procuram por amor só manifestam seu próprio desamor. Aquele que não tem amor nunca encontra o amor. Só o amor pode encontrar o amor.
e ele nunca tem que procurar por ele. David Herbert Lawrence, autor. O homem atrai aquilo que ele é. A arte da vida está em manter o sentimento da realização do seu desejo e deixar que as coisas venham até você e não ter que correr atrás delas ou pensar que elas correm de você. Observe o seu interior falar e lembre-se do seu objetivo. Por acaso eles coincidem? Sua conversa interna coincide com aquilo que você diria em alto e bom tom se você alcançasse o seu objetivo? O discurso interno do indivíduo e suas ações atrai as condições de sua vida. Através de uma autoobservação imparcial e construtiva de sua conversa interior, você descobrirá onde você habita em seu mundo interior e onde você está no mundo interior e onde você se encontra no mundo exterior. Você aciona um novo homem sempre que seus ideais e seu discurso interior se corresponderem. Só desta forma pode o novo homem nascer. O discurso interior nasce na escuridão. Da escuridão se faz luz. O seu discurso interno é o mesmo discurso que você teria caso você realizasse o seu desejo. Em outras palavras, ele é o discurso da realização do seu desejo. Eu sou o que sou. Éxodo 3, versículo 14. Existem dois tesouros que Deus concedeu apenas ao homem e a nenhuma outra criatura mortal. Estes dois são a mente e a fala. E os tesouros da mente e da fala são equivalentes ao da imortalidade. Se um homem usa esses dois presentes justamente, ele em nada se diferenciará aos imortais. E quando ele sair do corpo, sua mente e sua voz serão os seus guias, e por ele será levado ao panteão dos deuses e das almas que alcançarão a felicidade. As circunstâncias e condições da vida são impressas pelo seu diálogo interno. Elas são o seu eco solidificado. O diálogo interno chama eventos à existência. Em cada evento, o som da criação é a vida e a existência. Tudo o que um homem acredita e concebe como verdade se revela em seu discurso interior. Este é o verbo, a palavra, a sua vida. Tente perceber o que você está dizendo para si mesmo neste momento. Quais pensamentos e sentimentos você está consentindo? Eles serão perfeitamente tecidos na tapeçaria da sua vida. Para mudar a sua vida, você deve mudar o seu discurso interior, pois a vida, disse Hermes, é a união da palavra e da mente. Se a imaginação coincidir o seu discurso interno com a realização do seu desejo, então haverá um caminho reto e você mesmo, de dentro para fora, o que está fora, instantaneamente refletirá o que está dentro de você, e você vai ter a certeza de que a realidade é apenas um reflexo dos seus diálogos internos. Recebei com mansidão as palavras em voz implantada, a qual é capaz de salvar vossas almas. Tiago 1, versículo 21. Todos os estágios do progresso do homem foram feitos através do exercício consciente da sua imaginação, combinando com um discurso interno voltado à realização do seu desejo. E se o homem não coincidir isso perfeitamente, os resultados serão incertos, embora eles possam ser perfeitamente determinados. Uma persistente concepção do desejo realizado é o caminho para a realização de uma intenção, à medida que controlamos nosso discurso interno, adaptado à realização dos nossos desejos, nós podemos deixar de lado os outros processos. Então, simplesmente agimos por clara imaginação e intenção. Imagine o seu desejo realizado e mantenha suas conversas mentais sob esta premissa. Através dos diálogos internos controlados sob a premissa da realização do seu desejo, aparentes milagres acontecem. O futuro se torna o presente e se revela em nosso discurso interior.
Se concentrar em seu discurso interno sobre a realização do seu desejo é o mesmo que se ancorar em segurança na vida. Nossas vidas parecem ser divididas em eventos, mas estes nunca são aleatórios, contanto que retenhamos o discurso interno da realização dos nossos desejos. Toda felicidade depende do uso ativo e voluntário da imaginação para conceber e interiormente afirmar que nós somos o que queremos ser. Nós nos alinhamos com os nossos ideais constantemente, nos lembrando do nosso objetivo e nos identificando com ele. Alinhe-se com os objetivos, constantemente se voltarão ao sentimento do seu desejo realizado. É a frequência, a atenção habitual, o segredo do sucesso. Quanto maior a frequência com que fazemos, mais natural se torna fazê-lo. A fantasia molda, a imaginação constitui. É possível resolver todas as situações com o uso correto da imaginação. Nossa tarefa é pegar a frase certa, aquela que implique que o nosso desejo está realizado, e bombardear a imaginação com ela. Tudo isso está intimamente ligado à misteriosa e sutil voz da consciência. O diálogo interior revela as atividades da imaginação e ativa aquilo que são as causas das circunstâncias da vida. Como regra, o homem que é totalmente ignorante do seu diálogo interno se considera não a causa, mas a vítima das circunstâncias. Para criar conscientemente uma circunstância, o homem deve conscientemente comandar o seu discurso interior, alinhando a voz da consciência aos seus desejos realizados. Ele chama as coisas que não são vistas como se fossem. Romanos 4, versículo 17. Um discurso interno adequado é essencial. Ele é a maior das artes. É a saída da limitação para a liberdade. A ignorância desta arte faz o mundo um campo de batalha e uma penitenciária onde apenas o sangue e o suor são esperados, quando ele deveria ser um lugar de maravilhas e criação. Um diálogo interno adequado é o primeiro passo para você se tornar o que você quer ser. O diálogo é uma imagem da mente e a mente é uma imagem de Deus. Na manhã de 12 de abril de 1953, minha esposa acordou com o som de uma voz com grande tom de autoridade. Vinha de dentro dela dizendo: Você deve parar de desperdiçar os seus pensamentos, o seu tempo e o seu dinheiro. Tudo na vida deve ser um investimento. Desperdiçar é perder, é jogar fora, é gastar sem ter retorno. Investir é gastar com um propósito, do qual se espera um lucro. Esta revelação à minha esposa refere-se à importância do momento. Ela se trata da mudança do momento. Aquilo que nós deixamos não está no futuro, mas sim em nós mesmos, neste momento. Em todos os momentos de nossas vidas, somos confrontados com a eterna escolha sobre o que somos e o que queremos ser. E o que queremos ser já é existente, mas para perceber isso, nós temos que fazer o nosso discurso interno e as nossas ações corresponderem àquilo o que queremos. Se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus 18, versículo 19. Somente o que é feito agora é que conta. O momento presente não se dirige ao passado, ele se projeta ao futuro para nos questionar: gastar ou investir? O pensamento é o tesouro do céu. A riqueza é o seu símbolo terreno. Cada momento deve ser investido e nossa conversa interna revela se estamos gastando ou investindo. Se interessa mais por aquilo o que você está interiormente dizendo agora do que por aquilo que você estava dizendo antes. Escolha sabiamente o que você pensa e o que você sente agora. Toda vez que nos sentimos
incompreendidos, desfavorecidos, negligenciados, incertos e amedrontados, estamos gastando os nossos pensamentos e perdendo o nosso tempo. Sempre que assumimos a sensação de ser o que queremos ser, estamos investindo. Não podemos abandonar o nosso momento atual em nossas conversas internas negativas e ainda esperar manter o controle de nossas vidas. À nossa frente virão os resultados de tudo que aparentemente ficou para trás. Não se foi o último momento, ele apenas está por vir. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não retornará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Isaías 5, versículo 11. As circunstâncias da vida são os ruídos silenciosos do discurso interno que as criou. A palavra visível. A palavra, disse Hermes, é o filho e a mente e o pai da palavra. Eles não se separam um do outro, pois a vida é a união da palavra e da mente. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Tiago 1, versículo 18. Sejamos, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Efésios 5, versículo 1. E usemos o nosso discurso interior com sabedoria para moldar um mundo externo em harmonia com nosso ideal. O Senhor fala através de mim, e sua palavra está em minha língua. 2 Samuel 23, versículo 2. A boca de Deus é a mente do homem. Alimente a Deus somente com o melhor. Tudo aquilo que for de boa fama, pense nestas coisas. Filipenses 4, versículo 8. O momento atual é sempre, precisamente, o momento mais oportuno para um investimento. Interiormente, diga a palavra certa. Eis que a palavra está muito próxima de ti. É fácil de assimilar. Está na tua boca e no teu coração. Por isso poderás obedecer a ela e vivê-la em teu dia a dia. Eis que hoje coloco diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal, bênçãos e maldições. Escolhe, pois, o caminho da vida, para que vivas plenamente, tu e tua descendência. Deuteronômio 30, versículo 14, 15 e 19. Você escolhe a vida, o bem e as bênçãos ao se tornar aquilo que você escolhe. O semelhante só é conhecido pelo seu semelhante. Faça o seu discurso interior abençoar e dar bons frutos. A ignorância do homem sobre o futuro é o resultado da sua ignorância sobre o seu atual diálogo interno. Seu discurso interior espelha a sua imaginação, e sua imaginação é um governo onde a oposição nunca chega ao poder. Se te perguntarem, e se o discurso interno continuar a ser subjetivo e for incapaz de encontrar o objeto do seu amor? A resposta é: ele não permanecerá subjetivo pela simples razão de que o discurso interno está sempre objetivando a si mesmo. O que frustra e apodrece e se torna uma doença que aflige a humanidade é a ignorância do homem na arte de corresponder suas afirmações internas em relação à realização do seu desejo. O discurso interno espelha a imaginação e a imaginação é Cristo. Mude o seu discurso interno e você mudará a sua percepção do mundo. Sempre que o seu discurso interior e o seu desejo estiverem em conflito, o discurso interior invariavelmente ganhará, porque o discurso interno objetiva a si mesmo. E é fácil saber se o seu discurso combina com o seu desejo, pois quando combina, o seu desejo se realiza. Eu sei, por experiência própria, a língua incendeia o curso da natureza. Tiago 3, versículo 6. Narração Cidinho de Assis. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem com Deus.
Olá, meus amigos do canal Falando Sério. Assunto de hoje: o fim da linha de ouro. Neville Goddard. Mas antes, meus amigos, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado. Dei a ti o fim de uma linha de ouro. Agora enrole-a em um carretel. Ela te guiará aos portões do céu, erguidos entre as muralhas de Jerusalém. William Blake. Nos ensaios seguintes, eu tento indicar algumas formas de abordagem para que você alcance a compreensão da Bíblia e a realização dos seus sonhos, para que não vos torneis indiferentes, mas seguidores daqueles que, através da fé e paciência, herdam as promessas. Hebreus 6, versículo 12. Muitos dos que admiram os velhos e conhecidos versículos bíblicos se decepcionam quando tentam ler a Bíblia assim como se lê um livro comum, pois muito provavelmente eles não entendem que a Bíblia foi escrita sob a linguagem do simbolismo, por não saber que todos os seus personagens são personificações das leis e funções da mente, que a Bíblia é psicologia ao invés de história. Eles embaralham os seus cérebros sobre ela por um tempo e depois desistem. Toda ela parece ser demasiadamente mistificada. Para entender o significado de suas metáforas, o leitor da Bíblia deve estar despertado imaginativamente. De acordo com as Escrituras, dormimos para Adão e despertamos em Cristo. Ou seja, dormiremos todos coletivamente e despertaremos individualmente. E o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão, e este adormeceu. Gênesis 2, versículo 21. Se Adão, o homem genérico, caiu em um sono profundo, então suas experiências, conforme registradas nas Escrituras, devem ser um sonho. Somente aquele que desperta pode contar o seu sonho, e somente aquele que consegue entender o simbolismo dos sonhos pode interpretar o sonho. E disseram um ao outro: porventura não se incendiou o coração dentro de nós, enquanto ele falava conosco pelo caminho? Enquanto a nós ele revelava as Escrituras? Lucas 24, versículo 32. A Bíblia é uma revelação das leis e funções da mente, expressada na linguagem do domínio dos sonhos, para o qual vamos quando dormimos, porque a linguagem simbólica deste domínio dos sonhos é a mesma para todos os homens. Os novos exploradores deste reino, a imaginação humana, o chamam de inconsciente coletivo. O propósito desta narrativa, no entanto, não é dar-lhe uma definição completa dos simbolismos bíblicos ou interpretações exaustivas das suas histórias. Tudo o que espero fazer é te indicar o caminho no qual você estará mais propenso a ter sucesso na realização dos seus desejos. Tudo o que desejares realizar só poderá ser obtido através do exercício voluntário e consciente da imaginação, estando em obediência direta às leis da mente. Em algum lugar dentro deste reino da imaginação existe um estado de espírito, um sentimento da realização do desejo, que, se for dominado, resultará no sucesso para você. Este reino, este Éden, a sua imaginação, é mais visto do que você imagina, e a sua exploração é recompensadora. Eu estou te dando o fim de uma linha de ouro. Agora enrole-a em um carretel. Narração: Cidinho de Assis. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem com Deus.